Relacionar árabes e muçulmanos é um impulso comum, mas essa correlação sempre existe? Ela é importante? Quais são os pontos comuns entre a religião muçulmana e o mundo árabe? Para entender o que une e o que separa árabes e muçulmanos, é preciso, em primeiro lugar, entender o que define um indivíduo como árabe. Por volta do ano 600 d.C., essa definição era simples. Os árabes estavam principalmente em tribos dispersas pela Península Arábica. Entre eles estava Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, que em português também é chamada de Islã. O islamismo unificou as tribos e possibilitou que elas se expandissem principalmente para o norte da África e o Oriente Médio. Esse deslocamento dos árabes levou consigo, além da religião, os costumes e a língua também. O passar dos séculos foi acompanhado da miscigenação com os povos locais, o que fez com que os árabes deixassem de ser um povo homogêneo. O que se manteve até hoje como elemento comum entre eles é a língua. É ela que define quem faz parte do chamado mundo árabe. Mas pode haver grandes diferenças entre o árabe falado em um país e o falado em outro. Um palestino vai ter dificuldade ao conversar com um marroquino, por exemplo. O que unifica a língua é a escrita do árabe clássico. Ele foi usado para escrever o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. A influência do islamismo no mundo árabe é evidente. Embora existam judeus e cristãos, a maioria dos árabes são muçulmanos. A confusão começa quando se faz a afirmação inversa. Isso porque a maioria dos muçulmanos não são árabes. Quando o islamismo se expandiu, ele foi para além do mundo árabe. No Oriente Médio, por exemplo, o Islã é a principal religião de uma grande diversidade de povos, como os persas no Irã, os turcos, os curdos que estão no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros países. Todos esses povos têm alguns pontos em comum com os árabes, mas são povos distintos, com línguas e com costumes próprios. A maioria dos muçulmanos, no entanto, nem sequer está no Oriente Médio. Os 4 países com o maior número absoluto de pessoas que têm o Islã como sua principal religião estão na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh. Na Índia, eles são uma grande minoria. No contexto dos 1,2 bilhão de habitantes do país, os 170 milhões de muçulmanos são uma religião minoritária. O islamismo também não é homogêneo. Na atual Arábia Saudita, berço dessa religião, a principal corrente é o sunismo, incluindo uma de suas vertentes chamada wahhabismo. No Irã, predomina o xiismo. Cada um tem sua própria interpretação do que é ser muçulmano, e há também diferentes tipos de relação entre a religião e o Estado. A Turquia, por exemplo, é um Estado secular, ou seja, ela não tem leis com motivação religiosa. Por outro lado, o Irã e a Arábia Saudita têm o islamismo como base da constituição desses países. Além das diferentes correntes, a forma de se relacionar com a religião também varia de pessoa para pessoa. Assim como acontece no cristianismo e em outras religiões, há desde praticantes fervorosos e assíduos até os que mantêm uma relação quase apenas cultural com a religião. E há também casos extremos de organizações político-religiosas que desejam impor a religião aos demais e que para isso podem promover atentados com o pretexto de defender a sua própria interpretação do Islã. Dentre os 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo, dos quais quase 400 milhões são árabes, esses são uma pequena exceção.